programa Estação Saúde está no ar, mais uma semana começando, mais uma vez entrando aí na sua casa e de alguma forma, tentando lhe ajudar na sua qualidade de vida e trazendo mais um assunto interessante a você. Pensando nisso, hoje a gente trouxe um assunto que são os piores e os melhores alimentos. Você deve estar se perguntando, mas que estranho, né? Realmente. Não é que é estranho, na verdade é algo que nós necessitamos saber. Algumas informações elas não estão explícitas, não são tão claras quanto a gente imagina. Para falar sobre o assunto, eu estou recebendo o naturologista e também cientista alimentar, Tiago Rocha. Seja muito bem-vindo ao programa Estação Saúde, muito obrigada por estar aqui conosco. É um prazer, Gabriela, é uma felicidade muito grande estar falando de saúde, principalmente sobre os piores alimentos do mundo. É importante informar as pessoas sobre o que existe dentro de cada comida. As pessoas precisam saber, Gabriela, as substâncias altamente perigosas que elas estão comendo. Existem alimentos cancerígenos, tumorais, que geram mal de Alzheimer, existem alimentos infartadores demais. E é o que a gente vai conversar hoje. Só para ter uma ideia, o alimento mais cancerígeno do mundo. Vou começar pelos cancerígenos, para depois a gente falar para os que mais infartam no mundo, que é o que mais mata no mundo. É câncer, infarto e diabetes. Existe uma substância chamada acroleína. A acroleína, de acordo com o Dr. Boarin, é a substância mais cancerígena dos sólidos, alimentos sólidos do mundo. Quando nós aquecemos o óleo de cozinha a 100 graus, ele gera uma substância chamada glicerol. Até aqui só mata de infarto e engorda. Quando continuamos aquecendo o óleo de cozinha, nós geramos uma substância chamada acroleína, que é a mesma substância que sai do escapamento do carro na combustão da gasolina. É a mesma substância que matou a maioria daqueles jovens na Boate Kiss no Rio Grande do Sul intoxicados. E não existe substância mais tóxica do que a acroleína. Posso falar o nome dos alimentos que mais tem acroleína no mundo? Sim. O alimento que mais é cancerígeno no mundo é a batata frita. Existem 56 artigos científicos em um livro chamado Nossa Comida Assassina, relacionando a batata frita ao câncer. 360 gramas de um salgadinho de batata, que todo mundo conhece o nome, eu não vou falar nome, marca, nem sabor aqui. 100 gramas de acroleína pura. Eu estou falando de câncer, a pessoa que está me assistindo deve estar pensando câncer. 500 mil pessoas no Brasil recebem o diagnóstico todo ano de câncer. Vou falar como especialista aqui. Para você começar um tratamento para tumor no Brasil, 60 dias. Vou falar como biólogo. A divisão e multiplicação celular por dia, milhares e milhares de células. Vou falar um pouco mais que eu vi que eu posso falar isso. Se você não tiver uma fé que remove montanhas e um conhecimento natural, se você, por azar, longe da tua família, desenvolver um tumor, você vai falecer. Nós estamos com um caso tão grave, uma situação tão horrível de câncer, 500 mil pessoas, 5 cidades do tamanho de Tubarão. É assustador, é muita gente. Eu estou falando de tumor, as pessoas ficam pensando em casa. Eu não falei. Nem cheguei a falar de coxinha que se compra por aí, nem cheguei a falar de pastel que se compra por aí. Por quê? Porque o óleo de cozinha, quando ele é reutilizado, ele acaba desenvolvendo a maior quantidade de acroleína possível. Agora pensa comigo, Gabriela, qual é o comércio do mundo que vai fazer uma porção de batata fritas e jogar o óleo fora depois? Vai usar 1, 2, 5, 10, 15, 20 vezes. E nós estamos falando de câncer. Falando do óleo, porque não existe óleo saudável. Não existe um óleo saudável no mundo a não ser o óleo de coco. Eu ia te perguntar, o óleo de coco não é? Que é um processo diferente. Só que é muito caro e é doce. Nem todo mundo gosta. Óleo de canola não existe, a planta canola não existe, a canola é uma planta geneticamente modificada, é uma planta canadense, no Brasil é cultivada uma planta chamada couza, que eles vão fazer a canola, é um óleo super caro, ainda bem que é caro, porque o pessoal compra pouco mesmo, porque é um dos óleos mais perigosos do mundo, de acordo com o Dr. Léo Ribeiro, que é o médico mais famoso no mundo em nutrição, nutrologia. Se eu fosse usar óleo, eu usaria o óleo de girassol. Por quê? Porque ele não é transgênico. Para produzir óleo, nós desenvolvemos uma droga, isso aí é muito sério, porque o óleo de cozinha, ele foi criado há pouco tempo. Só que todo o óleo era prensado a frio.
Aí vem a ciência alimentar. Para produzir mais óleo, o que eles fizeram? Pegaram a oliva, pegaram uma droga que é usada em refinaria de petróleo, a Petrobras usa direto para transformar óleo diesel em gasolina, chama-se hexana. Se você colocar no Google ou pesquisar numa literatura médica hexana, você vai se apavorar com a quantidade de tumor que essa droga pode causar. Então consegue produzir 3 vezes mais óleo. E você está comendo isso todos os dias. Ah, você está perguntando aí, tá, banha de porco eu devo usar então? É melhor ou não? Exatamente, eu ia te perguntar agora. Isso, Gabriela, eu assim, ó, não se acaba com o mal gerando outro mal. Porco nós não temos mais. Porco é que meu bisavô cuidava na batata doce, no aipim. Hoje é suíno, esse porco está doente. Então usa o óleo de girassol com cuidado. Se quiser usar o óleo de coco, pode usar, mas também não é a solução do teu problema. E você precisa tomar cuidado com os tipos de óleo. O segundo alimento mais perigoso do mundo. Agora nós vamos passar por infarto. Até 1925, olha o dado interessante, não tinha uma pessoa com infarto no mundo. A primeira pessoa a chegar na emergência com sintomas de infarto, desconhecida, isso que eu estou falando é o Dr. Léo Ribeiro, não sou eu, um dos mais conhecidos cardiologistas do mundo, é brasileiro por sinal. E o infarto começou a dominar. Começamos a pesquisar e descobrimos por quê? Por causa da gordura hidrogenada. A gordura hidrogenada, ela foi inventada por falta de gordura animal. Olha o detalhe. Até 1800, a população mundial era de 3 bilhões de pessoas. 2016, 7 bilhões e 300 milhões de pessoas. Todos os bolos do mundo eram feitos com gordura animal. Só que olha a quantidade de gente, haja bicho para matar para fazer pão. É ou não é? Então inventamos uma gordura hidrogenada. Pegamos o óleo de cozinha, injetamos hidrogênio, aquecemos em alta temperatura, colocamos um mineral chamado níquel, que é um catalisador, e começou a se solidificar, para não estragar na prateleira. No supermercado, colocamos o hidrogênio e esse níquel catalisador. O que a gordura hidrogenada faz? Ela plastifica a musculatura do coração, plastifica os vasos sanguíneos, o teu coração não consegue pulsar, e você faz cateterismo, caminha, faz zumba, toma chá, toma cevastatina que o médico te passou e vai infartar. De cada 10 mortes, 4 é o coração. Existem cidades nos Estados Unidos que proibiram o uso de gordura hidrogenada. Proibiram. E é um crime. Agora eu quero te fazer uma pergunta bem séria. Posso falar o nome dos alimentos que mais infartam no mundo? Sim. O alimento que mais infarta no mundo, você que está me assistindo, preste atenção. O sorvete expresso. Dos alimentos doces, nenhum é tão infartador quanto o de maquininha. Para que ele fique assim pastoso, ele tem de 25% a 30% de gordura hidrogenada. Segundo alimento que mais infarta no mundo. A pipoca de micro-ondas. Claro, eu nem vou falar de micro-ondas, porque se você tem um inimigo, dá um micro-ondas para ele. Você coloca na internet, micro-ondas Dr. Léo Ribeiro. Você vai cair para trás. É o eletrodoméstico mais cancerígeno do mundo. Ó, atenção no que eu vou te falar. A Sharp trouxe para o Brasil em 1989 o primeiro micro-ondas. E de lá para cá o índice de gente com câncer é avassalador. Eu estou falando de câncer, tumor, aqui as pessoas elas infartam. É uma coisa muito real. As pessoas estão aos milhares falecendo com essas doenças modernas. Voltando aqui. Depois eu vou falar por que a pipoca de micro-ondas fica tão cheirosa. A ciência alimentar estudou muito isso. Porque você pipoca de micro-ondas fica 2 dias o cheiro na casa. Você sabe do que eu estou falando. Cheiro muito forte de queijo. Depois temos o queijo que mais infarta no mundo. Esse é o mais perigoso do mundo. Um polonês classificou os queijos em 10 tipos, o Gabriel. E ele classificou o queijo, o requeijão, como o queijo mais perigoso do mundo. Primeiro, porque 40% dele é gordura. Então é como se você estivesse comendo um churrasco e quase metade desse churrasco fosse banha pura. Mas eu estou falando de infarto, porque essa gordura da carne, isso aí não infarta ninguém. Meu avô comia charque, murcilha e afim. Vivia 90, 95 anos, fazia 10, 15 filhos. Voltando aqui. O problema é a gordura hidrogenada. Não existe requeijão barato. Você compra um requeijão a 3,20, esse requeijão colocaram dentro dele maisena, que é um amido de milho muito famoso, e 35% de gordura vegetal. Agora me diz uma coisa, qual é a pizzaria do mundo que vai colocar na borda da pizza requeijão
Catupiry, que é o requeijão mais caro do Brasil, foi criado em 1911 em São Paulo. Não vai colocar um requeijão batizado. Nem sabe disso, mas está colocando. Então você precisa olhar atrás do rótulo. Claro, se você tiver um microscópio, né? Porque os caras colocaram também a letra desse tamanho que ninguém merece. Não dá para ler, Gabriela, é incrível. Uhum. Mas você vai olhar, quando você assim, requeijão cremoso, presta atenção. Agora o alimento que mais me assusta do mundo, para depois a gente falar dos melhores do mundo, esse é o que mais me assusta do infarto. Estou falando de infarto aqui. Sim. O que eu vou comer antes de passar para cá? Nata. Pode comer, não tem problema nenhum. Você pode comer o creme de ricota, não tem problema nenhum. Pode comer um requeijão mais caro, olha atrás para ver se ele é puro, não tem problema nenhum. Você vai dar uma caminhada e já era, resolve o problema. Agora o alimento que mais me assusta do mundo, que mais infarta no mundo, esse eu temo, é a margarina. A margarina, Gabriela, ela é tão perigosa, eu vou tentar falar aqui e explicar para as pessoas. Tiago, vamos deixar o povo curioso. Nós vamos para um breve intervalo e no segundo bloco a gente volta falando então da margarina. Nós vamos agora para umas dicas, né? Continuando, que eu acho que tem tudo a ver com o assunto que nós estamos falando hoje, as dicas do coração com o Dr. Armando Lemos. A diabetes é uma doença, hoje ela compromete 180 milhões de pessoas no mundo. Em 2030, a diabetes vai acometer 680 milhões de pessoas no mundo. E a diabetes é uma assassina silenciosa. Quando a maioria das pessoas vão apresentar algum sintoma, ela já deletou, ela já conseguiu fazer com que a sua microcirculação esteja bastante comprometida. Por isso, nós temos que nos basear na Organização Mundial da Saúde nas nossas avaliações. Observar quem não tem doença nenhuma, fazer seu check-up pelo menos uma vez ao ano. Porque aí você vai conseguir identificar alguma alteração e tratar.